Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, esse tema ele é de grande importância para a vida do cristão. Cristãos que não herdarão o reino dos céus. A Bíblia deixa bem claro quais tipos de cristãos não herdarão o reino dos céus. Aí você pergunta assim: por que eu não coloco sobre o ímpio? Porque o ímpio não crê. Alguns ímpios não receberam a mensagem ou não chegou a hora ainda de sua conversão. Então, nossa ideia hoje é trazer biblicamente cristãos que não herdarão o reino dos céus. Eles podem herdar o reino dos céus? Podem, se arrependerem. Esse ponto é importante. Vamos lá. Primeiro, cristãos que não perdoam. Infelizmente, muitos cristãos não conseguem perdoar. Talvez a dor seja muito grande, a ferida tenha sido muito grande, a mágoa tenha sido muito grande. E eu não quero que você entenda aqui, irmão, que eu estou lhe julgando. A ideia não é essa. A ideia é que a verdade entre no seu coração, limpe sua mente e você seja transformado pelo poder que há na palavra de Deus. Então, isso aqui é um alerta para todos nós. Eu não sou melhor do que ninguém. Não estou dizendo que eu não perdoo. Não é isso. Mas também serve de alerta para mim, para que eu não faça nenhum desses também. Tá bom? Vamos ver Mateus 6, versículos 14 e 15 dizem assim: Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, isso aqui é algo muito sério, extrema importância. Eu não vejo muito. Existem pessoas que pregam, mas eu não vejo muito, desculpe, as pessoas pregando sobre a importância do perdão. Irmãos, perdoe. Se liberte disso. Perdoe. Deixe outra pessoa para lá. Deixe para lá. Perdoe. Melhor coisa que você faz. Injustos. 1 Coríntios 6, 8 a 10. Não, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Quantas pessoas que se diziam nossos irmãos ou dizem que são nossos irmãos nos prejudicam com injustiça? Quantos? Mentindo, falsa acusação e coisas piores que nós nem sabemos. Esses que fazem isso, se não se arrepender, não vão ser salvos. 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tem muito cristão que ele vive na injustiça, tá? O que significa a palavra fornicador? Do grego vem da palavra fornos. É uma pessoa que tem relações com várias pessoas diferentes. Idólatra. Não, idolatria não é só ter uma imagem em casa, com todo respeito ao irmão católico. Idolatria é você exaltar um ser humano e dizer que ela não tem erro, como se fosse um deus. Esses ídolos que nós vemos aí no mundo, que são idolatrados, pessoas dormem para ver o ídolo, essas coisas, isso é ídolo. Muitas pessoas acham que idolatria é só você se ajoelhar, fazer uma oração, uma reza para alguém. Não, não é só isso. Os adúlteros, os casados, né, que estão traindo aí deliberadamente, efeminados, também não precisa falar muito. Nem os sodomitas, cuidado com você que tem relação em algumas partes do corpo que não deve ter. Nem ladrões, nem avarentos. Avarentos é aquela pessoa que vive pelo dinheiro, né? O dinheiro é o Deus dela. O amor, o dinheiro é a raiz dos males, não é? Nem os bêbados, nem os maldizentes. Rapaz, o que eu escuto por aí que falam de mim não tá no gibi. O que eu não sei se as pessoas têm inveja, se tem, sei lá, ciúme de mim, porque alguém, eu não sei, eu também nem procuro saber. Elas vão se ver com Deus, eu quero saber da minha vida e minha espiritualidade. Nem os roubadores. Então tem muito cristão que infelizmente aceitou Jesus, se batizou, mas não vive no caminho correto, tá?
Qual é a diferença do injusto para o fruto da carne? O injusto não guarda a lei. Ele não guarda. Vamos explicar isso daqui a pouco. Fique tranquilo. Terceira coisa. 6 coisas eu odeio, a sétima abomino. Provérbios 6, 16 a 19. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Muitos cristãos fazem coisas que Deus odeia e que Deus abomina. Mas por que elas não percebem? Porque o sistema de Babilônia, que chama Deus de mentiroso, que chama Jesus de mentiroso, que chama os profetas de mentirosos, que chama os apóstolos de mentirosos, que vão além do que está escrito, tem ensinado errado para você. Simples assim. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Né? Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão numa placa de igreja, têm cargos, pregam, tocam, faz o que for, não serão salvos. Ou estão ensinando errado, ela não percebe, ou a pessoa se acha um fariseu, santo o suficiente, que não precisa se arrepender. Eu já fui vítima de testemunha falsa. Eu já fui vítima de semear contendas comigo, com falsas acusações. E a pessoa que fez isso se acha pastor ungido de Deus. Aí quando eu fui conversar com ele, na hora de me difamar, ele foi homem de Deus, ungido. Quando eu cheguei na igreja para conversar, para abrir a Bíblia, me disseram que ele estava com caganeira. Esse é o nível dos fariseus modernos. Uma coisa pessoal que eu passei. Fiz até boletim de ocorrência. Então vamos lá. Olhos altivos, né? A pessoa que tudo quer maldade em tudo, né? Opa, peraí, iluminação. Pá, voltou. Língua mentirosa. Meu Deus do céu, isso aqui dói em ouvir mentira. Mãos que derramam sangue inocente, né? Pessoas que matam o inocente, tiram a vida do inocente. Coração que maquina pensamentos perversos. O coração que tudo é maldade. Sabe a pessoa que tudo é maldade? Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Um exemplo. Vamos supor que eu chego com uma pessoa e falo assim, cara, um dia desse eu for ajudar uma senhora a trocar um pneu de um carro. O cara já pensa maldade. E tudo é perversidade. A pessoa não consegue enxergar uma boa ação. Eu estou sendo assim muito simples com as palavras, é coisa muito mais pesada que isso. Pesca e se apressa a correr para o mal. Sabe aquela pessoa que te prejudica? Você estava num local trabalhando, a pessoa te perseguiu por inveja, tu foi para outro emprego, onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Entendeu? É, cara, é complicado isso aí, complicado. 4. Obras da carne. Isso aqui, obras da carne, é quando a pessoa está na igreja. Qual é a diferença? Desculpe, qual é a diferença da obra da carne para a injustiça? Porque a obra da carne, ela como seria algo mais preso a você. Vou dar um exemplo aqui. Você aceitou Jesus, você se batizou, mas você não guarda a lei. Você não foi ensinado que a lei tem que ser guardada. Você pratica obras de injustiça. Você não sabe das regras. As obras da carne é aquela pessoa cristã que ela aceitou Jesus, que ela se batizou, mas ela nunca se arrependeu de seu pecado. Ela continua na vida mundana. Essa é a diferença, uma sutilezazinha. Gálatas 5, 19, 21. Que as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, o que está acontecendo aqui? Hoje está uma beleza essa iluminação. O que acontece aqui? Por exemplo, a pessoa que antes de 4 anos, perdão, é, do nada ligou. A pessoa que vai a pessoa que aceitou Jesus antes de viver uma vida de adultério, ela aceitou Jesus, se batizou, mas continuou no adultério. Tá? O que é fornicação? Adultério é quando a pessoa
É casada, trai o seu cônjuge. A fornicação é quando trai o cônjuge com vários diferentes, tá? O que é impureza? Comer alimentos imundos, tá? Impureza é tocar em animal morto, alguns animais, né? Impureza também fala alguns certos atos também que não podemos cometer. Então, tudo isso é impureza. O que é lascívia? Sensualidade. Eu sou do tipo de pessoa que a maioria das minhas fotos é do ombro para cima. Eu não sou aqui uma pessoa de corpo bonito, nem musculoso e tal, nada disso. Mas eu evito. Lascívia é sensualidade. Hoje em dia, eu não preciso de muito para isso. Você abre rede social, mesmo você não pesquisando, né? Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãos, você vai abrir uma rede social de alguns, Deus me livre. A pessoa tem uma carência de atenção, uma carência de like, um ego, não sei por quê. Eu, quando eu faço a pregação para os irmãos, eu não estou preocupado com o número de like. Eu não estou preocupado. Eu quero que a verdade chegue até você. Minha única preocupação é essa. Alguns irmãos dão like, ótimo, beleza. Alguns irmãos comentam, ótimo, beleza. Mas nunca pedi para os irmãos. Porque a ideia não é essa. Não é essa. Mas existem pessoas que necessitam disso a ponto de colocar lascívia em suas redes sociais. Lascívia. E os pais cristãos não chamam atenção, acham normal. Né? Idolatria, já expliquei antes para os irmãos. Feitiçaria, né? Ah, eu não sei essas coisas. Vou usar branco no ano novo para trazer dinheiro, branco para trazer paz. Não sei, mas essas coisas assim que eu não entendo. Ainda bem que eu não entendo. Ou então, adivinha onde eu estava. Adivinha onde eu preguei hoje. Feitiçaria. Inimizade, né? Pessoa que não consegue ser amiga de ninguém, pessoa falsa, mentirosa e tal. Contenda, uma pessoa que, onde ela está, causa a Terceira Guerra Mundial. Ciúme, os ciumentos aí, ó. Tá? Ira, peleja, dissensões, né? As panelinhas, heresia. Meus irmãos, se você segue o que não está escrito, tobogã para o lago de fogo. Deuteronômio deixa bem claro. Está carregando, né, o meu aparelho celular. Vou pegar um outro versículo aqui. Deuteronômio 4:2. Não ir além, não acrescentareis o que eu vos disse. Hoje em dia, o sistema babilônico acrescenta. Chama Deus de mentiroso, Jesus de mentiroso, profeta de mentiroso, apóstolo de mentiroso, vai além do que está escrito. Por quê? Porque a teologia diabólica faz isso. Ela faz isso. Ela te afasta de Deus e vai te jogar para longe da salvação. Heresia. Tudo que não está escrito é heresia. Não, não tem não. Não, mas veja, não tenho não, mas veja. Veja só, não tenho não, veja só. Foi além é do diabo, é heresia. Você vai perder a salvação. Irmão, simples. Qualquer problema, vá com Paulo. Vamos lá. Inveja, homicídio. Homicídio é tirar a vida de alguém. Bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Isso aqui é muito forte. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Ah, essa aqui eu gosto. Essa aqui eu adoro explicar. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o tema era justamente esse aqui. Um dos irmãos lá levantou a mão e falou assim: Eu sei o que é. Eu achei estranho, né? Mas eu sempre deixei muito liberdade às pessoas. Quando eu prego em algum local, eu dou liberdade às pessoas falarem. Eu gosto de ouvir. Ah, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, abre aspas, o que ele disse, é negar que o Espírito Santo é um Deus. Fecha aspas. Aí eu falei para ele: abre a Bíblia e me mostra. Me mostra isso. Vamos entender o que é biblicamente blasfêmia contra o Espírito Santo? Marcos 3, 28 a 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do juiz eterno. Aqui perdeu a salvação. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O Espírito Santo ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Então tem três coisas que você tem que aprender: que você é pecador e não pode pecar, ou tem que evitar o erro, guardando a lei, tá? Da justiça, que você aceitou Jesus como Salvador, você aceitou o sacrifício dele e ele pagou por você. E o juízo, você não está mais condenado. Quando você aceita Jesus, você tem esses três. Aí isso aqui sai e entra esse. Romanos 8, guardar a lei. O Espírito Santo vai fazer você guardar a lei. É isso que é o dever do Espírito Santo, certo? Correto, nice. Mas qual é o erro hoje do sistema babilônico que blasfema contra o Espírito Santo? Nós vamos abrir a Bíblia. Darás todos os dízimos dos alimentos. Aí Babilônia, dízimo é dinheiro. Chamando a Bíblia de mentirosa. Chamando Deus de mentiroso. É isso aqui. Nós temos que guardar a lei, Romanos 3, né? 31. Anulamos a lei pela fé? Não. Agora que temos que guardar. A lei foi abolida. Quando você está lendo a Bíblia, você vai estudar a Bíblia, você está aprendendo sobre a Bíblia, a pessoa que você está ouvindo está chamando a Bíblia de mentirosa, isso é blasfemar contra o Espírito. É você recusar o que está escrito e segue heresia. Entende como um abismo chama um abismo e as trevas chamam trevas? Isso aqui é sério, é muito sério. Próximo, não se arrepender. Muitos cristãos nunca se arrependeram dos seus feitos. Alguns só têm remorso, outros não estão nem aí. Alguns se arrependeram, claro. Mateus 3, 7 e 8. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham a seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento? Você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros, como diz Atos, ser batizado em nome de Jesus e começar a seguir um outro caminho. Você entende que esse nosso estudo está tudo conectado? Um tá puxando o outro? É isso, irmão. Um tá puxando o outro. Aqui, o nosso querido João Batista, o João o Batista, ele estava chamando a atenção dos líderes religiosos. Por quê? Porque pregava heresia, porque ensinava errado, porque eram hipócritas, o pai deles era o diabo, Jesus disse isso, e eles se acham tão santos, eu não preciso de nada. Não se arrepende. Tem gente hoje que está na igreja e não se arrepende, né? O Jesus fala, eu não vim para os curados, eu vim para os doentes. Tem muito cristão aí que não se arrepende, que se acha o Superman cristão. Não tem uns aí que ficam pregando heresia se dizendo profeta? Se esses caras não se arrependerem, é lago de fogo sem dó e piedade. E o pior, Paulo fala para Timóteo: olha só, Timóteo, medita na doutrina para que te salve tu e os que te ouvem. Se você segue um cara que prega heresia, você segue um cara que não se arrepende, ou que tem alguma característica do nosso estudo, irmão, você também vai cair, infelizmente, no lago de fogo. Ou tem grandes chances de cair. Se não se arrepender, se não olhar para a verdade, apenas a verdade, só uma, a palavra de Deus. Não é minha opinião, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Está escrito, eu quero saber. Não está, é do diabo heresia. Anátema. Maldito. Simples, irmão. Simples assim. E isso é só da escritura de verdade. Sem obras de salvação. Olha a conexão. Eu amo esse texto. Tiago 2, 14 a 16. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Isso aqui é sério. Você congrega em algum local. Teu irmão está passando fome. O teu irmão não consegue pagar uma conta. Está desempregado. Está passando por necessidade. Você fala para ele: Deus te abençoe. Você tem condição de ajudar. A igreja tem condição de ajudar. Você vai perder a salvação. Isso aqui é sério. Isso não é uma piada. Por que eu estou falando desse jeito com esse tipo de coisa? Porque tem cara aí pregando heresia, jogando pessoas lá no lago de fogo junto com ele, dizendo que pobreza é do diabo, dizendo que quem é pobre não é de Deus. Uma pessoa dessa, se tivesse o mínimo de noção, ficaria sem abrir a boca até o resto da vida dele. E ia se comunicar só escrevendo, pelas heresias que essa pessoa fala, que vários falam. Isso aqui é forte, irmão. Quantas pessoas, eu não estou falando África, não. Não estou falando fora do país, não. Quantas pessoas estão do seu lado na sua congregação passando fome? Quantas pessoas do seu lado está desempregado, passando necessidade? Estão quase cortando a luz do cara, estão quase cortando a água do cara. Estou falando o essencial. Não estou falando nem de plano de internet da casa do cara. Essencial. Ninguém ajuda. Aí na hora da igreja mostrar que é de Jesus, mostrar que segue a Deus, cruza o braço. Isso é triste. Isso é triste. Entendeu? Aí as igrejas, Babilônia, mente para você descaradamente, dizendo que disso não é dinheiro, que você tem que dar para eles, os ungidos de Deus, administrarem seu dinheiro. Ai, ai. Desculpa, irmão. Às vezes falar isso me dá uma revolta. Vamos continuar. Tiago 2, 17 a 19. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você não é salvo. Você não vive o que você prega. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando você diz que crê em Deus, as suas ações demonstram isso. Aí você fala assim, Leone, em Romanos, Paulo fala que ninguém vai ser salvo pelas obras. Você tem razão. Ninguém é salvo pelas obras. Mas as obras confirmam que você está salvo. O problema é que Tiago e Paulo, na tradução, tem o mesmo termo, né? Mas quando você vai para o original, não é o mesmo termo. Quando Paulo descreve lá nas cartas, está dizendo o seguinte: que para ponto de salvação, eu vou guardar a lei para ser salvo. Não, você não vai ser salvo. Você perde a salvação porque a lei não salva. Você é salvo por Jesus Cristo. Ele é o único para ser salvo. Mas quando eu aceito Jesus, eu tenho que andar em novidade de vida. E essa novidade de vida é ter o Espírito Santo, e assim eu guardo a lei. É isso aqui que ele está dizendo. Não manda amar o próximo? Como é que tu vai amar? Por palavra ou por ação? É isso. Ele continua. E o versículo 19, ele quebra a trindade de uma maneira magnífica. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. O próprio demônio não crê na trindade, porque não existe a trindade e o sistema babilônio enganando você. Usando a trindade, né? Três deuses. Vamos lá. Tiago 2, 20 a 22. Mais o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Olha como ele chama o homem que tem fé e não tem obra. Homem vão. Qualquer homem. Tu é qualquer um. Tu é qualquer um. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Essa justificação, ela não é a salvação. Essa justificação é para transformar ele em justo. Justo. É isso que você tem que entender. 22. Bem vês que a fé cooperou com as obras. Está vendo? E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Por isso que Hebreus 11:2 diz: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quando você guarda a lei, quando você tem as obras, você dá bom testemunho.
Só que, infelizmente, a tradução, né, é uma maravilha. Tiago 2, 23 a, 30, a 20, 23 a 26. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Entende? Quando ele creu e agiu, fez uma coisa maravilhosa? Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Essa justificação de Tiago não é a de salvação, é a de justificação pela fé, tá? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu para outro caminho? Como assim? Como eu sei que Raabe aceitou o Deus verdadeiro e abriu mão de sua vida? O que ela falou? Eu conheço o Deus de vocês e o que ele pode fazer. Eu vou ajudá-los. Quando ela ajuda, ela mostra na ação que ela conhece a Deus e ela aceita ele. E é isso, irmãos. 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Agora, o nosso maior exemplo disso, Mateus 25, grande sermão de nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim, 34 a 36 de Mateus 25. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita, aqui à minha direita, né? Vamos supor. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. O maior sonho nosso é ouvir isso, irmão. Isso aqui é um motivo de pular. É por isso que nós passamos por luta, dificuldade, pregamos, vivemos, pedimos o Espírito Santo para que Deus seja glorificado através das nossas ações, da nossa vida, para ouvir isso de Jesus. É isso. É isso que eu fico até maravilhado de imaginar eu escutando isso de Jesus. Olha o que Jesus fala. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então, os justos. Quem os justos? Aqueles que as obras acompanham a fé. Os justos. Justificados. Dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. É isso. Você quer ouvir de Jesus, vinde benditos de meu Pai? As suas ações têm que refletir a quem você segue. Suas ações têm que refletir a quem você crê. Se você crê em Deus, tem que quer ter o Espírito Santo? Guarde a lei. Peça o Espírito Santo e peça a Deus para lhe ajudar a guardar a lei, lhe ajudar a guardar as regras. Aí você vai ter a fé, justificado pela fé, para ser salvo, e as suas ações estarão vivas. Muito bonito isso aqui. Agora o outro lado da moeda. Mateus 25, 41, 43. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda. Esquerda seria esse lado, né? Apartai-vos de mim, malditos. Olha como Jesus chama. Malditos. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse aqui, Pedro não diz. Carta de Pedro diz, e também, ao mesmo tempo, não diz, né? A carta de Pedro diz que o fogo eterno foi por diabo e seus anjos. Não era por ser humano. Mas não se arrependeram, continuaram seguindo heresia, continuaram se defendendo mais a placa da igreja do que o que está escrito, não ajudaram o próximo, não tiveram ações de justiça. Porque tive fome e me deste de beber, me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitaste. Aí eles falam a mesma pergunta. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos ou não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então percebemos aqui
Que isso é muito importante. Foi mal, gente. 46. Não, pá. Vamos passar para o próximo. Não guardar a lei. 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você escuta de um pastor falando assim, Deus nos tirou de todo o pecado, nos purificou, nos perdoou, tá certo, certo. A lei foi abolida, você está seguindo heresia e continua em pecado. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, ou, na tradução original, perseverança. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, as ações de justiça refletem a quem você segue, a quem você crê. Juntos os dois. Salvação. Ah, eu sou salvo por fazer obra? Não. Você reflete a salvação. É nesse sentido. Seres imitadores de Deus como filhos amados? É nesse sentido. 9. Rejeitar a mensagem conhecendo a mesma. Quantas pessoas hoje rejeitam o evangelho ou decidiram se afastar dos caminhos por algum motivo? Uma coisa importante aqui: se você, meu irmão, se afastou do caminho da verdade por causa de homens, por causa de fulano, ciclano, pastor tal, perdoe e volte para os caminhos de Deus. Porque se essa pessoa que te afastou não se arrepender, ela vai para o lago de fogo e eu não quero que você vá. E a pessoa que fez isso com você, eu quero que ela se arrependa. É meu desejo. Mas você que está assistindo esse vídeo, volte. É o momento, a hora é agora. Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Vamos ler. Mateus 11:20-22. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operava a maior parte dos seus milagres, ou não se haver arrependido, dizendo: Opa, arrependido? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres em que vós se operaram, há muito eles se teriam arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo que para vós. Jesus chegou na cidade onde Jesus ele pregava. A Bíblia deixa bem claro. Ele pregava, não só fazia sinais e prodígios. Jesus chegou lá, pregou, fez sinais, as pessoas não se arrependeram e recusaram a mensagem. Teve local que até Jesus foi expulso. Da manada dos porcos, ele foi expulso. Então, se você segue a mensagem, conheceu a mensagem, você saiu da igreja, cuidado, cuidado. Entendeu? Não faça isso. Mateus 11:23-26. E tu, Cafarnaum, porventura serás levado até o céu? Até o inferno descerás. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma, de Sodoma do que para ti. Naquele tempo falou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, que assim foi do teu agrado. O que ele quis dizer grandes, sábios, os líderes religiosos? Você não escutou errado. O líder religioso rejeitou Jesus. Imagine hoje. Eu estava vendo um documentário esses dias, eu volto a falar, que fizeram uma pesquisa dentro de algumas denominações religiosas, que tem pastor que é até ateu, mas ele está ali só por causa do dinheiro. Hoje o evangelho é motivo de riqueza, as igrejas não pagam impostos, né? O evangelho, né, passou a salvação. Reflita, irmão. Rejeitar a verdade na última hora. Aqui pega. Apocalipse 14, de 1-3. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Então você percebe aqui que não existe trindade, a testa do único Deus. Aqui a testa tinha o nome do único Deus verdadeiro. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista, que tocavam com as suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono.
e diante dos 4 animais dos 4 anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Parece que tem um grito aqui na parte de fora da casa. Deve ser criança brincando. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. O que significa isso? Quando esses homens não são contaminados com mulheres, mulheres em profecia representa igrejas. Eles não têm dogmas de igreja, eles não têm os dogmas de Babilônia, eles não são contaminados com elas. Porque são virgens. Porque virgem em profecia é apenas sola escritura. Esses são os que seguem o cordeiro. O que é o que seguir o cordeiro? Seguir sua Bíblia. Para onde quer que vá, aonde ele está, ele só segue a Bíblia. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Está vendo como a trindade não existe? E na sua boca não achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que é não achar engano? Só pregam a verdade, nada mais que a verdade, apenas a verdade, o que está escrito. Por que que muita gente, quando eu vou conversar sobre assuntos bíblicos, ou eles me puxam para conversar, que a maioria das vezes ficam com raiva de mim? Eu falo pro irmão, abre a Bíblia e me mostra. Não, o que que você está pregando? Abre a Bíblia. Aí começa o problema, porque o cara prega heresia, não está escrito e fica com raiva de mim, em vez do cara se arrepender. Apocalipse 14, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque a vinda da hora do ou é vinda a hora do juízo, ou chegou a hora do juízo. O que é isso? O juízo começou. O último instante da terra. Os 144.000 que receberam a chuva serôdia contra a Babilônia, contra os cristãos do mundo. Esses cristãos não estão aqui. Aí vão começar a pregar. Temer a Deus. Primeira coisa que cai por terra é a Trindade. Só tem um Deus verdadeiro. Não são 3 deuses coeternos, coiguais, co-substanciais. Isso nem na Bíblia existe. Não existe. Ah, mas a filosofia. Deixa a filosofia do diabo para lá. Abre a Bíblia. Ponto final. E adorai que fez os céus, a terra e o mar e fonte das águas. Deus é o Criador. O Pai é o Criador. Jesus é o arquiteto. E Jesus nem é chamado na Bíblia de Deus, com exceção de alguns erros de tradução. Apocalipse 14, 8 e 10. Vamos continuar lendo. E outro anjo seguiu. Então a primeira mensagem angelical é o quê? Sistema religioso está mentindo para vocês. Eles vão começar a pregar a verdade. Bíblia na Bíblia é só da escritura. Uma vez uma senhora, uma mulher, comentou aqui no canal. Ah, esse canal é o quê? Esse canal prega apenas a Bíblia e só o que está escrito. Não defendo placa de igreja nenhuma. Respeito a sua decisão, suas opiniões. Respeito. Eu abro a Bíblia e mostro que está errado. Mas eu respeito, tá bom? Vamos lá. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: perdão, pulei o oitavo. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, quando eles começaram a pregar a verdade, Babilônia cai, a máscara de Babilônia cai. Vai ser mostrado as heresias do sistema babilônico, que é o sistema religioso cristão hoje. É isso. Então, temos 3 eventos. Primeiro, estaremos vivos, se nós estivermos vivos até lá. Os 144.000 vão pregar a real mensagem. Ponto. Pregaram. Mostraram que Babilônia estava errada. Agora vem o 9, que é o terceiro. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O que está dizendo aqui? Que quando nós chegarmos nesse momento, os 144.000 aparecem, vão pregar a verdade, vão destruir a falsidade babilônica, destruir o sistema religioso babilônico, e aqui vai ter 2 coisas. Os vivos vão ter que escolher entre o caminho certo e Babilônia. Se você escolher Babilônia, meu irmão, acabou para você. Não tem mais salvação. Você estando vivo, porque o juízo vem quando nós morremos. O juízo vem. Mas o único juízo que terá quando estivermos vivos, se estivermos vivos, é esse aqui.
Muitas pessoas lêem Daniel errado e acham que é outra coisa, né? Já inventaram até a ideia de um juiz investigativo que nem é Bíblia. Meus irmãos, que Deus abençoe, que possamos ter compreendido a verdade, que possamos ter compreendido a verdade. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos. E desculpa aqui porque usa a TV para iluminar. E às vezes apaga, tem que usar aqui, acaba só tomando os estudos bíblicos aqui, acaba acontecendo isso. Até nosso próximo vídeo. Um ósculo santo a todos.